Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, que diz assim: clamem a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Então Deus exorta todos nós a clamarmos a Ele, todos nós a clamarmos ao Todo-Poderoso. Clamem a mim. Deus está esperando o clamor da nação. Deus está esperando o clamor das cidades. Deus está esperando o clamor dos pais. Deus está esperando o clamor das famílias. Deus espera o nosso clamor, porque Ele diz que vai sim nos responder e vai anunciar até coisas grandes que ainda não sabemos. Então, Ele é um Deus que tem coisas grandes para fazer no nosso meio, né? E diz no versículo 6: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e verdade. Quando nós buscamos verdadeiramente ao Senhor, quando nós pedimos a Deus tudo o que quisermos, colocarmos diante do Senhor, todos os nossos pedidos, todos os nossos feitos, todos os nossos agradecimentos, todos os dias colocarmos diante do Senhor, clamando a Ele, muitas vezes com alta voz. Ele quer que clame. Clamar não é pedir Senhor, Senhor, parecendo que está chamando um gatinho, não. Clamar é clamar com alta voz, é desesperadamente. Clamor é isso. Clamemos com fé, porém com fé, diz a palavra. Aí diz no versículo 6: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e verdade. Pena que as pessoas têm meia dúzia num canto, 3 no outro, 4 no outro. Poucos são os que clamam pelas nações, poucos são os que clamam pelo seu país, poucos são os que clamam pela sua cidade, né? E poucos são os que clamam pela a sua família. Então, terrível, não, e removerei o cativeiro de Judá e Jerusalém naquele tempo, né? E os edificarei como princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. O povo, principalmente no nosso país, pecam contra Deus todos os dias. Como peca pecam contra Deus todos os dias? Como? Buscando adorar imagens de escultura, a fazer promessa para santo esse, para santo aquele, que eles não têm como fazer. Eles não ressuscitaram, eles ainda estão para ressuscitar no último dia. Deus ressuscitou Jesus dos mortos e Ele está à direita do Pai, e nós somos os santos do Senhor hoje. Nós que andamos separados para Deus é quem somos os santos do Senhor, que podemos assim clamar a Deus em nome de Jesus. Esses são os santos, mas muitos se prostram a esse, aquele, né? Faz promessa a um e a outro, a quem não pode curar, a quem não pode libertar, a quem não pode fazer nada, a quem foi feito pela mão dos homens, é feito de gesso, de madeira, né? É feito de desenhos, e não é isso. Nós temos que clamar ao Deus dos céus, ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, em nome do seu Filho amado, porque foi Ele que levou as nossas enfermidades e nossas dores, foi Ele que levou o castigo que nos traz a paz. Está escrito em Isaías 53, versículo 4 e 5. Então é a Ele que nós devemos clamar. Jesus disse: clame a mim que eu responder-te-ei. Deus disse: clame a mim que eu responder-te-ei. Mas Jesus disse: tudo que pedir ao meu Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se as minhas palavras estiverem em vós estiver nas minhas palavras, clamareis, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Então,
Para quê? Para que ele remova o cativeiro do nosso país. Aqui era no tempo era de Judá e Jerusalém, mas hoje, se clamarmos verdadeiramente, ele vai tirar o nosso país do cativeiro, né? E ele perdoará todas as nossas iniquidades com que pecamos contra ele e com que transgredimos contra ele. Como ele disse, vocês transgrediram contra mim. E até hoje, infelizmente, o nosso país, nossa nação, peca contra Deus quando apresentam Aparecida como sendo o Deus do nosso país, dizendo que ela é quem é a governadora do nosso país, ela é a padroeira. Padroeira, nunca vi. Eu vejo falar padre, vem de pai, né? Se fosse a madroeira, né, que vem de mãe, que ela é mulher, mas colocam padroeiros, padroeiras, padrinhos no nosso país. Não, Deus é o dono de tudo, é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus é o nosso padrinho, Jesus é o nosso padroeiro, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Redentor. A Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Por que vamos buscar um Deus que não pode salvar? Misericórdia das nações que nada sabem, quando carregam os seus santos, os seus andores em procissões, diz Isaías 45, 20, né? Vinde vós e escapais das nações que nada sabem, que carregam nos seus andores as suas procissões, faz as suas procissões. E é isso que precisa o nosso país, se achegar a Deus, ao Todo-Poderoso, para que todas as nações da terra venham ver a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Malaquias 3,18, para aqueles que vão ver. Eu quero que o mundo veja a diferença dos que servem a Deus, que somos nós. Vamos servir a Deus, o Todo-Poderoso, e a Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aí diz: e esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor, de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Então é Deus prometendo. Ele prometeu para Judá, ele prometeu para Jerusalém. Hoje até Jerusalém e Judá, amém, glória a Deus, aleluia. Quem buscar a Deus, não é só o nosso país, é quem buscar a Deus de verdade, quebrando suas imagens de escultura, tirando seus deuses que nada existe, adorando somente a Ele. Aí Ele vai dizer, essa cidade me servirá de nome de alegria, de louvor, de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Se nós nos convertermos verdadeiramente ao Senhor, ao Todo-Poderoso, nós vamos ver as maravilhas do Senhor na terra e principalmente no nosso país, na nossa cidade, se buscarmos a Ele quando podemos, que nós ainda podemos buscar a Deus. Quando buscarmos a Ele de todo o coração, Ele virá e fará em nós morada, amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus que excede todo entendimento.